É uma grande alegria poder estar com vocês aqui, agradecido aí pela oportunidade, pelos compartilhamentos de informações, por juntos estarmos tentando fazer uma coisa bacana, então só temos a agradecer. Conforme a gente conversou nos outros encontros iniciais, por favor, podem ficar à vontade para fazer as considerações na hora que achar que for mais pertinente, pode participar. Hoje eu vou tentar ver se eu consigo acompanhar o chat também, vou ver se eu consigo ver aqui, porque as outras vezes eu cometi essa falha de não estar observando. Então, por favor, peço a compreensão, caso tenham postado alguma coisa nos últimos encontros e passou despercebido. Não fiquem com raiva de mim, nem virem meus obsessores, por favor, né? Continuando no que a gente estava falando, que eu estava escutando antes, aprendendo aqui com a turma, né? Então, e curiosamente, se é possível a gente dizer curiosamente, hoje a gente pensou em evidentemente, dar continuidade do que a gente já estava conversando e uma breve introdução seria no capítulo, no terceiro, que fala sobre o bem e o mal. E aí o bem e o mal, quando o pessoal estava estudando anteriormente aqui, falando sobre obsessão, e eu peguei só o finalzinho, então eu só vou pegar alguns trechos finais aqui só para a gente tentar fazer alguma conexão dentro da minha limitação aqui. Muitas das vezes a gente, no dia da ressaca, a gente fala que não quer beber nunca mais, né? Quando está de ressaca, a gente fala que não quer beber nunca mais. E aí você toma um chá de boldo, melhora, e se for possível, você começa a tomar outra, né? Então, talvez a obsessão fica muito nesse sentido também. Na hora do desespero, a gente fala, não, eu preciso ir, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda, não sei o quê. E assim que começa a melhorar, a gente já, já, já desanda novamente. O comum da gente ver, por exemplo, em reunião mediúnica, o obsessor chegar e falar, né? Olha, eu estou saindo hoje, vocês estão me tirando realmente de perto do fulano. Mas outro vai chegar, porque ele não muda, né? Então a gente vai vendo que é uma outra relação aí e que ela é muito bacana. Até já, assim, tentando fazer essa conexão com o que vocês estavam estudando antes, e aí vocês podem me corrigir, porque vocês estão mais aprofundados nesse aspecto, e já jogando para a Gênese, nesse capítulo terceiro, destruir algumas ideias do bem e do mal que a gente muitas das vezes constrói, ressignificar essas ideias, né? A gente coloca o obsessor como um mal, como um monstro, e será que eu quero me ver nessa história? Eu quero entender qual que é o meu papel nessa história? Eu quero compreender como que as coisas ocorrem, por que querem me acompanhar, por que estão comigo, quais são os motivos. Então, a gente são reflexões muito mais profundas do que um simples chá de boldo para curar uma ressaca. É bem mais complexo do que isso. Porque na hora que cura aquela ressaca, você quer tomar de novo, você quer beber de novo e beber intensamente novamente, né? Então, talvez esse bem e mal tá além da bebida, tá além de alguém me estimular a beber, talvez esteja associado comigo querer a beber também, não sei, né? São possibilidades. Ei, Romilda, pode ficar à vontade. Boa noite. Ô, Márcio, só, por favor, me dá uma orientação, que eu estou meio perdida aqui. Como que nós vamos fazer os estudos? Eu ainda não consegui me situar. Nós vamos cada capítulo e cada item? Isso. Ou nós vamos olhando capítulo e capítulo? Porque então, eu leio antes alguma coisa, mais à frente de onde você para eu estar depois acompanhando o seu raciocínio e o seu estudo com a gente. Perfeito, eu não estou entendendo muito. Perfeito. É o seguinte, a nossa ideia inicial
Vou ter que colocar aqui, até, já vou até compartilhar aqui, ó. A nossa ideia inicial foi justamente essa aqui, de apresentar todos os capítulos iniciais. Deixa eu ver aqui se está compartilhando, peraí. De apresentar todos os capítulos. É porque eu estou acompanhando aqui no celular para ver se está aparecendo. Não está mudando não, né? Está só no primeiro, não é? Então deixa eu fazer diferente, espera aí. Mas deixa eu ir falando. O Romilda e demais coleguinhas, né? A ideia inicial foi o quê? Vou apresentar o... Ô, Márcio, coloca em forma de apresentação, entendeu? Que aí ele vai passando. Sim. Mas eu tinha colocado, é porque eu resolvi colocar como janela, e aí não deu. Vou colocar como tela cheia aqui e compartilho tudo, fica mais fácil. Então, muito bem. A ideia inicial, o Romildo, e demais colegas, né? Aí eu vou passar aqui tudo rapidinho e vou estar retornando, tá? A ideia inicial foi o quê? Apresentar cada capítulo. Então, seria aqui, ó, então, por exemplo, capítulo 3º, e falar do que se trata. No encontro anterior, nós falamos rapidamente sobre o primeiro capítulo e o segundo capítulo. Tivemos a ideia básica lá, que eu estou pensando só como uma forma de estimular a leitura. Quando você chega e fala que está fazendo uma leitura anterior, pelo menos o meu objetivo inicial, quando eu pensei nisso aqui, era justamente estimular essas leituras iniciais mesmo. E aí, a pessoa lê o capítulo e assim vai. Conversamos sobre o 1, 2, só apresentei rapidamente aqui, não viramos especialistas nele, não viramos. A ideia é o quê? Só tivemos uma ideia, uma compreensão básica do que é o capítulo 1 e o 2. Vamos falar hoje, e se tudo correr bem aqui de acordo com o andar da carruagem, o que é o capítulo 3º, o que é o capítulo... Eu vou passando rapidinho aqui, só para vocês entenderem, tá, gente? O que é o capítulo 4, o 5, e assim vai. As informações que eu fui colocando de cada um dos capítulos, peguei lá o índice e falei, e coloquei aqui do que se trata cada um, para a gente fazer um breve comentário sobre o que é cada capítulo. Nesse sentido, a gente chega e consegue compreender o que a gente vai estudar na Gênese. Então, inicialmente, eu tinha pensado, quando eu preparei os slides aqui, de conseguir fazer isso no primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, mas conforme eu falei para vocês, eu vou tentar fluir de acordo com as participações. Mas a gente pode mudar também se a gente achar que convém. E aí, no nosso primeiro encontro, a ideia era fazer toda essa leitura e já partir para a introdução. Aqui, ó, a nossa introdução está... Conteúdo, aí fala aqui, ó, acabou o índice da Gênese. Então aqui a gente conseguiu ter uma ideia geral do que a gente vai estudar, do que a gente vai conversar, do que a gente vai aprender, do que a gente vai se tornar melhor nesse processo. E aí pegar cada item realmente. Então, por exemplo, introdução, que seria o primeiro, né? Vamos conversar sobre a introdução. Depois, conversar sobre o primeiro capítulo, e assim vai, tá? Então, a minha ideia inicial, e se tudo correr bem, hoje acho que a gente consegue finalizar isso aqui, se fluir, é falar do que se trata cada capítulo primeiro. E aí a gente consegue ter uma ideia geral do que a gente vai conversar, porque muitas das vezes a pessoa vai chegar e achando que vai encontrar alguma coisa e é outra. Mas, eu já passo a palavra, tá, Rose? Mas é no propósito de que, até fazendo uma introdução aqui, já para a gente tentar entender melhor, talvez, esse gráfico, que a gente já falou desde o primeiro dia, que a gente está semeando, essa etapa inicial é a etapa mais trabalhosa, que é uma etapa que exige um cuidado, para a gente
não cair, por exemplo, no que estava falando mais cedo, do obsessor achar que é o inimigo e eu sou o amigo, aquele é o bom e eu sou a vítima, né? Então você constrói, a gente está trabalhando no sentido que, olha, vamos ver o que essa sementinha está construindo e tal. É um momento que demora mais para chegar naquela árvore que a gente falou que é um momento de grande alegria, trabalhoso, mas é grande alegria. Mas só para a gente contextualizar aqui, que a gente fez o quê? Semana passada, tivemos uma ideia do que é o caráter da revelação espírita. O que é isso? É o capítulo 1. A gente só teve uma ideia. Com a participação de vocês, a gente começou a imaginar um tanto de coisa aqui. Só começamos a imaginar, não discutimos. Só para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui, nesse capítulo, são 62 itens. E nós vamos conversar sobre todos eles. Todos eles. Então, a gente só teve uma ideia. Qual é o principal objetivo aqui? Tivemos uma ideia, de repente alguém teve curiosidade. Alguém teve curiosidade, alguém leu. Ótimo, ótimo. Esse alguém que leu virou especialista disso? Duvido. Duvido. É pouco provável de ter virado especialista, tá? Aí a gente pensa o quê? Isso aí virou um insumo para esse primeiro momento. Estão começando a pensar. Olha o emoji pensando ali. A gente está começando a pensar, só está pensando ainda sobre essa questão da revelação espírita. Não posso acreditar em qualquer espírita? Não. Em qualquer espírito? Não. Não posso acreditar no Márcio? O Márcio é um espírito. Não. Não acredita em mim, não. Por favor, tem que estudar. Né? A gente tem que buscar essas informações. Aqui é o espaço para essas discussões. Vimos o segundo, conversamos sobre Deus, rapidamente, semana passada. Rapidamente. São mais o quê? São mais 30 e poucos itens, 37 itens. Nós vamos conversar sobre eles mais para frente, mas a gente só teve uma ideia. Que ideia que foi essa? Começar a pensar, uai, Deus é justo, Deus é bom. Será então que Deus vai fazer sacanagem? Como é que será que é isso? Será que Deus escolhe algumas pessoas como especiais? Será que faz sentido isso? A gente só está começando a pensar sobre a Gênese, sobre os capítulos da Gênese. Só estou fazendo uma introdução sobre o que a gente vai estudar. Mas nisso a gente conversou sobre o capítulo 3º, no Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas na casa do Pai. Na hora que a gente estava falando sobre os mundos, que você vai evoluindo, que você vai progredindo, mundo de expiação e prova, a gente teve uma rápida conversa sobre isso. Ficamos especialistas disso? Também não. A gente só está se preparando, jogando aqui para o nosso terreno. Só estamos jogando para o nosso terreno. Conversamos sobre o quê? Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Quando fala da revelação, a gente só fez uma leitura rapidamente desse trecho do Evangelho. Mas já é um trecho do Evangelho e discutido no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um insumo apenas. E isso está transformando a gente lentamente. São processos sendo transformados lentamente, em que está ocorrendo o quê? Reações químicas, como num solo aqui. Falamos sobre bem-aventurados os puros de coração, aqueles que verão a Deus. Falamos do capítulo 1, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando a gente fala sobre progressão. São apenas reações químicas, que eu estou chamando aqui, que estão acontecendo dentro da gente. Esse solo está sendo preparado, a gente está inicialmente apenas arando o solo, apenas começando a fofar o solo para jogar as informações daqui, talvez mais aprofundado já, embora eu já vejo que a gente já está aprofundando. Quando eu coloquei essas informações aqui, é porque a gente já conversou sobre elas. Então, de uma forma mais suave, a partir da participação de vocês, a gente já abordou esse tanto de coisa que eu coloquei aqui, ó. Então, a gente já conversou sobre isso tudo. É muita coisa que a gente já conversou. Mas, a princípio, o quê? Colocando isso dessa forma, para, a partir da leitura final desse sumário, desse índice, a gente vai falar o quê? Olha, é isso que a gente vai estudar. Aí a gente vai pegar cada capítulo e estudar profundamente sobre ele, ler cada um sobre ele. Antes da Romilda, acho que a Rose levantou a mão também, não levantou, Rose? É isso, eu queria dizer, olha que importante, né? A Romilda fez uma pergunta e eu acho que valeu para todo mundo, porque eu fiquei tão, assim, feliz com essa abordagem, que inclusive nós vamos copiar. Faz todo sentido a didática, você tem uma visão do todo primeiro, para depois você ir voltando e refletindo em cada item. Então, assim, achei ótimo, e aí está um exemplo, assim, perfeito para a gente entender o que uma pergunta, né, Romildo, e parabéns por você ter perguntado, gerou esclarecimento para todo mundo.
E nós vamos usar isso como modelo, viu, Márcio? Para os próximos livros que a gente for estudar, nós vamos seguir nessa linha aí, porque realmente dá para a gente um panorama muito bom, e até para quem não leu a obra, você tem uma visão do todo, depois a gente volta estudando. Excelente, viu? Gostei demais. Mas a gente pode chegar à conclusão, Rose e demais colegas, que não vai ser bom. E a gente pode mudar também, né? Então, não é sem problema. A princípio, é essa proposta, realmente, né? Vamos olhar o campo e falar assim, como que nós vamos trabalhar com esse campo aqui? Então, a gente vai trabalhar com esse campo dessa forma. Assim vai ser a semeadura. Mas, talvez, e tomara que aconteça isso, no decorrer do processo, a gente chega à conclusão que é necessário fazer algumas adaptações. Né? Isso aí vai ser muito rico para todos nós, com certeza. Né? Acho que a Romilda levantou a mão de novo. A Rose tirou da minha boca tudo que eu ia colocar. Muito obrigada, Márcio, pela sua explicação. Agora eu entendi direitinho como que nós vamos estar trabalhando esse livro. E você é uma pessoa esperta, garoto. Porque a partir do momento que você propõe essa didática de estudo, a gente tem sim que estar lendo, sabe? A gente tem que estar estudando para saber de que forma você vai falar daquele capítulo. Então, achei genial. Eu só não consegui acompanhar na primeira aula, na segunda, né? Parece que hoje é a terceira, não é isso? Na primeira e na segunda aula eu fiquei assim, o que ele vai fazer? Mas ele não está estudando item por item, agora ele já passou para o 8. Ainda bem que eu já li o 8. Depois eu falei, ainda bem que eu já li. Agora eu já entendi. Muito, muito, muito obrigada. Show de bola, viu? Show de bola. Então, o que acontece, Romilda? É porque eu não quero cair no buraco sozinho, né? Então, se eu tiver errado e vocês não lerem, vocês vão estar caindo no buraco junto comigo, entendeu? E aí é responsabilidade nossa. Esse aqui a gente está construindo juntos, não é não? Não tem nada de escolhido, de um ser especial, não tem nada disso. Temos aqui um grupo de colegas que estão em busca de aprendizados. E a gente vai se colaborando aí, um com o outro, nesse processo. Tá bom? Obrigado. Eu não estou vendo, tem alguém que levantou a mão aqui, mas eu só vejo a mão, não vejo o nome. Eu não sei se é o Barreto, alguma coisa assim, será? É de suma importância também que todos, né, relatem, se é para melhorar o processo, que cada um dê sua opinião, se está tudo ok, se precisa ter alguma coisa que a gente precisa acrescentar, melhorar, retirar, entendeu? Para poder que a gente consiga fazer uma coisa que seja vantajosa para todo mundo, né? Uma coisa boa. Quem que falou mesmo? É porque eu não estou vendo o nome, desculpa. Carlos. Ô, Carlos, é fundamental, Carlos, é isso mesmo, sabe? E aí aqui, porque temos vivências, temos histórias, né? Temos um tanto de experiências que cada um pode estar colaborando realmente. O propósito é esse, realmente, a gente está se colaborando aí nesse processo. Obrigado, viu? E aí, quanto mais estimulados formos a ler a obra e começar, e de repente, na hora que eu estiver falando alguma coisa aqui, ou qualquer um estiver falando, a gente fala assim, não, mas lá no capítulo tal, eu estava lendo e eu vi um negócio desse, que bacana, né? E aí a gente vai indo para algum lugar, que eu não sei aonde não, mas como o propósito é nobre, a gente vai para algum lugar legal, com certeza, quanto mais colaboração tiver, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então tá, qualquer coisa pode ficar à vontade aí, hein? E se eu não ver levantando a mão, se eu não conseguir enxergar, aí vocês abrem o som e falam. Então aqui, nessa imagenzinha que eu coloquei, acho que se bobear a gente conseguiu entender o tanto de coisa que a gente começou a abordar e a gente foi jogando aqui. Nós estamos jogando no nosso solo. Nós estamos realizando a nossa gênese. A gente está realizando a gênese. Lembrando que vai ser abordado mais para frente, no capítulo que fala sobre a formação do planeta, demorou 4,5 bilhões de anos. É isso mesmo. São coisas sendo jogadas e coisas sendo preparadas. E vai tendo reações e desdobramentos dessas reações. Assim também na gente. Tá? Então, nesse capítulo, conversamos lá semana passada, tivemos uma ideia rápida
não viramos especialistas, vamos lembrar disso, a gente vai ler sobre cada um profundamente. Eu só separei em cada capítulo aqui, eu separei uma página que me chamou a atenção rapidamente para a gente só ter uma ideia do que se trata. Capítulo 3º, o bem e o mal. Deixa eu colocar o ponteiro aqui, que eu gosto do ponteiro. Marca texto. Amarelinho? Não, amarelo não. Opções de ponteiro, cor da tinta. Vermelho vai dar? Também não. Tem que ser branco, né? Olha, também branco não deu, que coisa, hein? Caneta? Então vai caneta. Nosso capítulo 3º aqui. Está falando o quê? Do bem e do mal. Ótimo. Então a gente teve lá na nossa caminhada, vimos lá primeiro falando sobre a revelação, o caráter da revelação espírita. Então começa a ter uma ideia do que é essa conversa espírita, do que é esse diálogo espírita, por que surgiu o espiritismo. Revelação, primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, Jesus. Aí fala aborda isso tudo, a gente vai ver com calma. Chega em Deus no 2º capítulo, e aí a gente já tem uma ideia do Deus de uma outra forma agora. Esse Deus justo, esse Deus bom. E aí chega e fala, olha, Deus justo, Deus bom, eu posso falar então sobre o bem e o mal. Agora eu começo a entender sobre o bem e o mal de forma muito didática. Anteriormente, no estudo que o pessoal estava fazendo mais cedo hoje, eles estavam falando sobre obsessor. Quem que é essa figura? O mal? O mal por quê? Né? Por que alguém é vítima? Será que é vítima? Não é vítima? Como é que funciona isso? Aí olha o que inicia falando na Gênesis aqui, nesse capítulo. Sendo Deus, é logo o primeiro item desse capítulo, tá? Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo toda a sabedoria, olha só, a gente começando a pensar então. Então a gente está fazendo o raciocínio da ciência na análise da Gênesis. Deus, princípio de todas as coisas, e sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede tem que sair desses atributos, não tem jeito. Não tem jeito. Se ele é todo bondade, todo justiça, o que sai dele vai ser todo bondade, todo justiça. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir coisa que não seja desse jeito. Ah, então o mal não vem de Deus? Lógico que não. Lógico que não. Aí esse capítulo 3º aqui, se bobear, a gente fica uma vida inteira discutindo sobre isso. E se ficarmos uma vida inteira discutindo sobre isso e sairmos melhores, valeu a vida inteira. Valeu a vida inteira discutir sobre isso. Então o mal não provém de Deus? Lógico que não. Do amor, da inteligência suprema. Então, peraí, então, e a ideia que fala? Aí aqui apresenta pra gente, olha lá, ó. E Satanás? Ele não é igual a Deus? O anjo que lutou? Ah, sério? Para com isso. Olha o nosso bom senso. Alguém criou tudo. Alguém é melhor do que tudo. Que foi capaz de criar tudo. E vai ter um anjo, então, que vai lutar com ele? Então esse alguém que criou tudo falhou. Falhou. Porque tem alguém que vai lutar com ele de força igual? Sério? Se é força igual, então não tem um Deus. Se é força igual, seriam 2 deuses, então. Um Deus bom e um Deus mau. Não faz sentido isso. Então a gente começa a refletir sobre essas situações e a gente começa a se posicionar na vida. Você fala, olha, peraí, não tem o Satanás me tentando, tem eu talvez dando ouvido para aquilo que não deve. Pode ser, pode ser. Ah, então não me castigando. Eu peguei no exemplo mais cedo, da bebida com a ressaca, né? Ah, então podem estar soprando no meu ouvido para beber? Podem sim. Com certeza, mas não pegam a minha mão. Esse movimento aqui é meu, de pegar e beber. Então, não sou tão vítima do processo. Eu sou um responsável, eu sou coparticipação nesse processo. Então, esse capítulo aqui, ele vai mexer com a gente. Vai mexer. Porque durante quanto tempo a gente foi criado transferindo responsabilidades? A culpa é de fulano, está acontecendo por causa disso, porque o outro está fazendo isso comigo. E aqui vai falar, peraí, calma, Deus é justo, Deus é bom, Deus criou todo mundo, inclusive você, Márcio. Deus criou. E agora?
que você está fazendo dessa criação, né? Então aí a gente vai fazer o que aqui? Vai destruir algumas ideias, ou ressignificá-las. Ideias que são algemas para o nosso ser. Ideias que nos travam. E é enxergar de um jeito diferente, não tenhamos dúvida, tá? É ressignificar esses conceitos por meio do quê? Aí é uma fé raciocinada, de fato. Peraí, lembra lá, Deus, Criador de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Agora eu converso com ele. Não, mas você pode conversar com... Não, eu vou pedir o Márcio para fazer uma prece. Não preciso pedir o Márcio para fazer uma prece. Se o Márcio é o Criador, o Márcio é a criatura, qualquer um aqui é criatura também. Então, se o Márcio consegue fazer uma prece, qualquer um consegue fazer. Olha só que bacana, não tem seres escolhidos, não tem seres predestinados, não tem seres melhores, tem seres que se construíram num outro caminhar. É diferente. E libertador isso. Despertar do ser. Olha lá, o despertar do ser é o livre-arbítrio nosso. A gente fala assim, peraí, agora como que eu quero? Porque se fulano conseguiu se tornar um ser melhor, foi pelo esforço dele. Há o meu livre-arbítrio aqui. E eu quero me transformar num ser melhor? Há o movimento. Eu quero. Agora sou eu. Né? Olha a minha gênese acontecendo. Consciência das ações e suas reações. Aí a gente vai entrar sobre a construção de responsabilidade aqui, vai ter essas discussões nesse capítulo, a gente vai discutir sobre isso, né? E, evidentemente, a gente vai entrar aqui no Livro dos Espíritos, acaba que a gente vai abordar a lei do progresso, o desenvolvimento intelectual, puxando o desenvolvimento moral, a compreensão do bem e do mal, que aqui, ó, capítulo, o primeiro lá da terceira parte do Livro dos Espíritos também, da lei divina e natural, que fala sobre o bem e o mal, que está associado com a lei do progresso também. Você avança e você consegue compreender o que é bem e o mal. E agora você toma outros rumos na sua existência. Essa parte nos vira os seres perfeitos lá, né? Que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem, os caracteres do homem de bem. Olha só que apresenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente está fazendo aqui? Conexões com a doutrina. Com os livros básicos da doutrina. Tentando fazer essas conexões. Né? Lei de amor, porque aqui, inclusive, fala, né, nesse capítulo 3º, olha lá, o instinto, estou marcando em cima aqui, ó, e a inteligência. Lá na lei de amor, capítulo, se não me engano, 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o ser, no começo é instinto, depois vai sensação, depois sentimento, para depois virar amor. Como que vai ser essa relação? No começo, instinto tem um tipo de comportamento, sensação tem um tipo de comportamento, sentimento tem um tipo de comportamento, amor eu tenho um outro tipo de comportamento. É natural isso. Né? E assim vai. O capítulo 3º vai abordar de uma forma, acho que muito complexa, essas relações todas aí. O capítulo 4º fala do papel da ciência na Gênese. E aí ele já começa a entrar, então, agora já... vamos avançar um pouco mais para essa construção do processo. Então, deu essa introdução, uma contextualização muito grande, agora fala assim, agora vamos falar da ciência. Aí, quando fala da ciência, o que a gente pensou? Inicialmente, lembrando lá que a gente até falou no nosso último encontro, uma das questões do Livro dos Espíritos, lá, se não me engano, na marcha, não sei se é do Progresso, não sei, eu não estou lembrado aqui do item certo, mas acho que é a questão de 135, não tenho certeza. Os seres são criados bom ou mal? Não, eles são criados simples e ignorantes. Todos nós criados simples e ignorantes. Evidentemente, ele fala, e a gente vai caminhar, a gente conversou sobre isso semana passada, em busca da compreensão da verdade, até chegar lá próximo da perfeição. Isso, essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. O desenvolvimento da ciência não vai fugir disso. Na nossa leitura aqui, a gente, acho que é interessante a gente ter esse olhar, que o quê? Lá no começo do desenvolvimento, a percepção do mundo era uma. Quanto mais próximo de simples e ignorante, eu tenho uma percepção do mundo. Eu vou olhar para as estrelas e vou achar que tem ali o escorpião, eu vou enxergar um tanto de coisa. Por exemplo, e vou falar que essas coisas definem. Não estou falando que não define ou que não define, que atua, não atua na nossa vida. Tudo atua sobre tudo. Tudo atua sobre tudo.
né? Os átomos atuam sobre os outros átomos, os elétrons, numa escala menor, atuam sobre outros, mas daí algumas definições, talvez a gente acaba criando algumas situações meio supersticiosas. Talvez. Mas, enquanto simples e ignorante, eu vou criar imagens equivocadas, porque eu sou simples e ignorante. A minha percepção vai ser limitada ao que eu sou naquele momento. Então, qual que é o papel da ciência na Gênese? Aqui está falando lá logo no item 2. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos, os meios de observação muito evados de erros grosseiros. Olha só, e vai estar discutindo sobre isso esse capítulo. E, evidentemente, à medida que a gente foi evoluindo, que fomos mudando, que fomos progredindo, a percepção mudou. A percepção chegou num outro. O mesmo acontecimento, ele tem uma outra análise aqui. Semana passada teve, na quarta-feira ou na quinta-feira à tarde, tivemos a oportunidade de ver em Belo Horizonte um arco-íris, por exemplo. Quem está na percepção 1 enxerga aquilo ali pensando talvez num pote de ouro. No final do arco-íris vai ter um pote de ouro. Quem está na percepção 2 é o mesmo fenômeno. Mas olha aqui e fala, não, isso é questão da refração da luz. Acho que é refração, acho que é refração mesmo. Que é conhecimento de física. Olha, a percepção é o mesmo fenômeno. Mas as percepções vão ser diferentes, evidentemente. Da mesma forma, nós, no final desse estudo, temos que ter novas percepções. Se continuarmos os mesmos, é pouco. Mas para a gente ter novas percepções, a gente precisa, muitas das vezes, se permitir, né? Largar algumas resistências e se atrever a ir para outros caminhos. Modificar a rota, corrigir na rota. GPS ensina isso para a gente, né? Vamos corrigir a rota. E muda. Por quê? Porque a gente fez um planejamento dentro de uma percepção. Hoje, depois do nosso terceiro encontro, nós temos novas percepções. E assim vai ser outra coisa, né? Muito bem. Voltando a dizer, quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Percepção 1, responsabilidade 1. Livre-arbítrio 1 também. Percepção 2, outra responsabilidade, outro livre-arbítrio. Lógico, já passa a palavra, tá, Vilma? Vão ser percepções diferentes, responsabilidades diferentes. Claro, para o mesmo fenômeno, são percepções diferentes. Falei do fenômeno arco-íris. Existe o fenômeno cuidar do nosso corpo. Percepção 1, cuida do corpo de um jeito. Percepção 2, cuida do corpo de outro jeito. Percepção 1, vê uma pessoa necessitada, como cuidar. Percepção 2, outra forma. E assim vai. É óbvio, né? É óbvio que as nossas percepções mudando, nossas formas de atuação também vão mudar. Pois não, Vilma, pode ficar à vontade. Eu tenho uma dúvida já há algum tempo a respeito do primitivo. Esse primitivo que nós falamos aí, que existem pessoas que ainda possuem atitudes primitivas. Mas eu vejo aí que o primitivo, a gente imagina que ele tenha vindo lá nessa criação do homem, onde eu, com livre-arbítrio e essência, ao longo do tempo, eu vou me desenvolvendo aí. Por que eu ainda trago ainda esse primitivo? Por que tem pessoas que a gente fala que ainda tem atitudes primitivas? Por que esse primitivo não ficou naquele tempo onde eu ainda não tinha acesso ao bem e o mal? Eu só tinha essência no momento se apresentando. Então, gente, se alguém conseguir colaborar, pode ficar à vontade, hein? Mas muito bem, Vilma. Vamos pensar aqui em algum trecho, se não me engano, é da própria Gênesis. Não, acho que não é da Gênesis, não. Depois eu vou achar qual que é a obra. Ou é o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. Que chega e fala assim,
é muito mais fácil para a gente, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo há muitas moradas na casa do Pai, se não me engano. É muito mais fácil para a gente imaginar o inferno do que o céu. Se a gente falar para imaginar o inferno, a gente consegue desenhar ele com muitos detalhes até. A gente consegue imaginar um tanto de coisa, né? Um capeta chifrudo com um garfinho espetando, fogo, plantão de dor, sofrimento. A gente consegue imaginar um tanto de coisa. Se a gente falar, imagina o paraíso. Aí o paraíso fica o quê? Uma lagoa com um cisne, né? Mas só isso que é o paraíso, né? Porque o paraíso ainda está distante da gente, em função da nossa proximidade com esse mundo mais bruto ainda. Então esse primitivo ele é muito forte porque a gente está próximo dele. Imagina, primitivo, expiação e prova. Então, primitivo, ser primitivo, já passa a palavra, tá, Marco Túlio? O primitivo, o ser começa a desenvolver a consciência de si e percebe que as minhas ações têm reações. Quando eu começo a perceber isso, eu tenho percepção de que existe consequência. Quando eu tenho a ideia da consequência, eu estou apto a estar no mundo de expiações e provas. Porque enquanto eu não tinha ideia de consequência, eu não estava apto, não existia expiação. O homem primitivo, vamos pensar daqui só de uma forma didática, o homem da caverna puxando uma mulher pelo cabelo, ele está no instinto ali de animal dele. É uma mulher que ele está puxando, é uma coisa ruim? Não estou falando que é uma coisa boa. Mas o Márcio puxar uma mulher pelo cabelo hoje em dia é muito pior do que um homem primitivo. Perceberam? É muito mais agressivo. É muito mais. Os dois fatos são os mesmos, estão puxando uma mulher pelo cabelo. Mas lá é um tipo de postura, é uma percepção, instinto daquela forma, né? Ele está defendendo pela lei de conservação, o machismo, não sei, pela força, alguma coisa nesse sentido. E isso vai sendo depurado, lentamente depurado, até chegar em alguns milhares de anos depois, nessa figura aqui hoje que fala assim, não, isso não deve ser feito. Muito bem, agora eu estou apto a estar no expiação e prova, porque eu sei que isso não deve ser feito, porque não é legal, porque tem consequência. Sair do primitivo e conseguir ir para expiação e prova. Daqui a um tempo eu vou chegar e falar assim, eu não quero fazer isso, não é porque tem consequência. Eu não quero fazer isso, é porque isso dói no outro. Eu não quero que o outro fique machucado. Eu quero é cuidar do outro. Pronto, agora eu já estou apto a sair da expiação e prova e ir até para a regeneração. Eu já não faço por medo do castigo. Eu faço é por amor. Eu faço é por cuidado. É diferente. Entendeu, Vilma? Fez algum sentido? Fez, porque eu sempre penso assim, o primitivo vai continuar restos do primitivo na humanidade, se nós já estamos passando, igual você colocou aí, sobre provas e expiações, por que ainda determinadas ações que parecem da turma do primitivo, daquele que não sabia se havia consequência, ainda existe ainda, né? Na humanidade. E aí, uma outra coisa, por quê também, e apresenta isso aqui para a gente no segundo capítulo, lá falando da revelação espírita, tá? Vai ter grupos lá fala de professor, o professor aparece para o aluno, por quê? O professor tem algum cuidado. Lá apresenta o quê? Existe o gênio que consegue ter uma compreensão diferente. O professor é um segundo nível, porque ele vai pegar o que o gênio sabe, e ele vai adaptar aquilo ali para passar para o aluno, que é aquele que não sabe. E na vida vai ser dessa forma também. Então vai ter espíritos mais evoluídos, e junto com esses espíritos mais evoluídos, é necessário ter o menos evoluído, para que o menos evoluído veja e fale assim, não, deixa eu sonhar com outra coisa, deixa eu desejar outra coisa. E aí cabe a nossa responsabilidade, não sei se somos mais evoluídos ou menos evoluídos, mas somos seres que buscamos coisas melhores, que estamos na busca, nesse esforço de entender que o mundo pode ser melhor. Então cabe talvez a nós lançarmos esses exemplos para que outros enxerguem e falem assim, nossa, eu quero fazer isso igual eles fazem, porque isso que eles fazem parece que é legal. Então é esse movimento.
um sempre vai puxando o outro, assim como vão nos puxando, vão mostrando para a gente um tanto de coisas mais legais, que a gente possa estar mostrando para os outros um tanto de coisas mais legais. Primitivos não somos mais mesmo, né? Então que a gente mostre para os primitivos que o mundo pode ser melhor, que a gente faça isso. E assim toma um outro rumo na realidade, né? Ô, Carlos, antes o Marco, acho que tinha levantado a mão também, Marco Túlio. Boa noite. Ô, Márcio, só para auxiliar a Ajuda Vilma, aí. né? A questão 605A do Livro dos Espíritos trata assim para nós, me permite ler. Fica à 605A. vontade. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, o homem tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Sim. Quanto mais é inferior, mais os laços entre os espíritos e a matéria são unidos. Não vedes? Aí, voltando a 605, né, Kardec pergunta: se considerássemos todos os pontos entre o homem e os animais, não poderíamos deduzir que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse essa última, poderia viver como animal? De outro modo, pode-se considerar que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo menos alma espírita. Isso não significaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma dessas duas almas? Aí os espíritos respondem: não, o homem não tem duas almas, mas os corpos têm instintos que são resultado da sensação dos órgãos. Há nele apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, participa da natureza dos animais e os instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. E na 605A, de novo, aí ele fala, olha, tem que caminhar para um lado ou para o outro, isso depende de nós. Nós podemos optar e caminhar mais para o lado espiritual. Muito bem. Viu, Vilma? Viu? E todos nós, né? Obrigado, viu, Marco? E aí você falou do corpo aí, Marco, eu fiquei pensando, acho que se não me engano, onde fala sobre cólera, lá no Livro dos Espíritos, não tenho certeza, aí fala que o corpo, ele não... Você tem controle sobre ele, o problema, então você pode ter um corpo super musculoso e nem por isso você vai virar um bruto. Exato. O bruto é o espírito, na verdade, né? É o espírito que, de repente, ele está num corpo muito fraquinho e é bruto do mesmo jeito. E aí a gente vai vendo como é que é esse processo de evolução, né? Uhum. É uma opção do espírito. É a opção do espírito, né? São duas naturezas. Justamente. Acho que Carlos quer contribuir também, Carlos? Não, Márcio, o que eu queria colocar, na realidade, é reforçar, né, o que você falou, em relação ao que você deu o exemplo do professor, né, do gênio do professor. Hoje já se relata, já tem relatos, né, que até os gênios já existem, outros que já melhoraram o que os gênios que a gente conhecia fizeram. Ou seja, um depende do outro na escala, né, evolutiva, para que aconteça a evolução. O professor depende do aluno, para não só para passar o conhecimento, mas que ele também possa evoluir, porque a gente está na sociedade que é mais, ela é eclética, né? Ela é diversa, é diversificada. Então, assim, voltando para a sala de aula, cada aluno tem uma forma de aprender, de aprendizado, e uns estão mais evoluídos que o outro. Então, com aquilo dali, vai instigar o professor, o mais evoluído vai instigar o professor a ter mais conhecimento para poder passar para ele. E o menos evoluído vai instigar o professor também a aprender, a tentar ensinar ele de uma forma melhor, que ele entenda. Porque nem todos têm a mesma percepção e aprender. Então, assim, quando se fala, no meu modo de pensar, tá, primitivo, eu não vejo na sociedade como hoje, porque o que é primitivo? Primitivo não é só o cara que é de lá da caverna, que, como você falou, que puxava a mulher pelo cabelo. Será que hoje em dia não existe outras formas de um ser mais primitivo, menos evoluído do que a gente? Então, assim, o primitivo a gente não tem que só submeter lá ao tempo das cavernas. A gente tem que submeter ao tempo passado,
que a nossa percepção moral não aceita mais aquele tipo de postura. E aí se torna primitivo. Sim, e não tenhamos dúvida que o mundo está muito melhor, né, gente? O mundo está muito melhor, mesmo diante de um tanto de dificuldades, mesmo diante de situações que a gente percebe. Mas por quê? Porque hoje a gente percebe. Olha que maravilha. Antes elas eram comuns para a gente. Puxar pelo cabelo, duelar, matar, não sei o quê. Hoje a gente fica horrorizado com as situações. E a gente pensa, nossa, o mundo não está pior, ele está muito melhor, porque hoje a gente fica horrorizado. Ainda bem que ficamos horrorizados, né? E aí, Vilma, você já vou falar de você, né? Porque você perguntou. E aí, se você, vou usar você como exemplo. Se você acha importante a generosidade, no mundo primitivo, a generosidade não é tão forte. Eles vão precisar do exemplo de alguém para chamar essa atenção. Então, que você seja, estou usando você como exemplo, tá? Que você seja esse exemplo de mostrar que a generosidade é importante. Que aí, aqueles primitivos, aqueles menos evoluídos, eles vão falar assim, gente, não é que alguém pode ajudar o outro a atravessar a rua, que isso não é um problema? Não é que pode ser espontâneo dar a mão e auxiliar? Não é que pode ser bacana escutar o outro? E assim a gente vai despertando, da mesma forma que nós fomos despertados e continuamos sendo despertados, né? Que a gente possa estar sempre com esse ouvido atento para sermos despertados e com o falar cuidadoso para podermos despertar também. E assim vai nessa nossa caminhada junto, né? Tá bom? Ok? Ô Márcio, só uma forma de contribuição em relação a isso aí, pode ficar à vontade. A questão da generosidade, que a gente está num mundo tão corriqueiro que as pessoas, e tão tecnológico, né, que as pessoas às vezes estão deixando de olhar o próximo. E aí essa parte do ajudar alguém a atravessar a rua, ajudar alguém a carregar uma sacola, ajudar alguém, às vezes passa por ser anormal. E na realidade é a moral que está sendo evoluída. Ou seja, em alguns aspectos estamos com a moral evoluída, como essa questão que você falou, do a gente ver uma coisa e ver aquilo dali se tornar espantoso para a gente, bárbaro, porque a nossa moral está evoluída. Mas, assim, existem outras coisas ainda pequenas que a gente não consegue evoluir essa moral. Ou seja, você achar um dinheiro e devolver a pessoa, aquilo dali você é tido... Eu já vi outro dia reportagem, que o cara achou uma carteira e ele devolveu ao cara, aquilo dali virou reportagem. E não era para ser uma reportagem. Reportagem era para ser o contrário. Isso. Entendeu? Porque aquilo dali é o normal, aquilo dali é o certo. E a gente está vivendo essa sociedade onde o errado é certo e o certo virou errado. Mas nós estamos mudando, ainda bem, não é? Ainda bem. Muito bem, porque as percepções vão modificando realmente, gente. E se a gente conversar, eu tenho certeza, eu conheço aqui, se não me engano, acho que 2 ou 3 pessoas, talvez 4, que eu conheço pessoalmente. Os demais eu não conheço, né? Assim, pessoalmente. E eu aposto que se vocês pensarem nas pessoas que vocês conhecem, no grupo de pessoas que vocês conhecem, eu aposto mesmo que vocês conhecem muito, se não todas, pessoas merecedoras de ir para o céu. Aposto que vocês não falam assim, eu não... No que eu conheço aqui, eu acho que ninguém deve ir para o inferno, não. Sabe? Pensando, aposto isso. Então, eu falo isso porque eu já fiz essa pergunta em outros ambientes e todos a gente chegou à conclusão que a gente só conhece pessoas que têm dificuldade, como nós, mas que estão numa boa, estão tentando, pelo menos. Não quer dizer que a gente não tem que melhorar? Não. Quer dizer que a gente tem que melhorar mesmo, né? Quer dizer que a gente tem que melhorar mesmo. Mas no nosso mundo são cercados de pessoas boas. Tem muito mais pessoas boas do que pessoas menos boas. Muito mais, muito mais. Muito mais, não tenhamos dúvida disso. Muito bem, coleguinhas, porque a gente está caminhando. A gente está caminhando. Não estamos nesse mundo do primitivo, a gente saiu, despertamos. Jesus apareceu 2023 anos atrás, 24 anos atrás. Ele apareceu porque existia, inclusive, Jesus é a segunda revelação que é discutido lá no primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita.
Jesus apareceu naquele momento para conseguir falar de Deus de amor. Se ele conseguia falar daquele jeito, já era porque o povo não estava como Moisés, na época de Moisés, que é a primeira revelação, que é falado ali para a gente também. Quem já está lendo a Gênese já viu isso lá. No primeiro, Moisés era um povo mais bruto, precisava olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, haja desse jeito e pronto, acabou. Jesus, 2024 anos atrás, já conseguiu vir de uma outra forma, segundo a revelação. Olha, gente, não é assim que funciona, não. Não, pode ficar tranquilo, o pai é amoroso, o filho pródigo pode voltar para casa. Se você quiser, o pai vai fazer uma festa para você. É diferente. Por quê? Porque esse ser agora já é um ser maduro. Ele já está consciente de perceber que, opa, peraí, se eu quero voltar para casa, eu posso voltar para casa, mas eu tenho minha responsabilidade. O pai vai fazer uma festa, vai ficar feliz, conforme a parábola do filho pródigo? Vai ficar feliz? Vai ficar, porque o pecador está arrependido e voltou, o filho estava perdido e voltou, vai voltar, beleza, vai ficar feliz. Isso é expiação e prova, olha só, eu estou realizando as expiações, eu desviei do caminho e estou retornando. Olha só que bacana, eu estou retornando, eu estou assumindo os meus erros. Olha a expiação e prova aí. Eu estou cumprindo, arrumando a bagunça que eu fiz. Então, vai ter uma festa? Vai, mas eu tenho que voltar. Eu tenho que arrumar a bagunça que eu fiz. O pai vai dar uma festa? Vai. Vai ficar feliz? Vai. Eu tenho que fazer minha parte. A expiação e prova, né? Olha, numa outra dimensão aqui, talvez, a gente tentando fazer uma analogia. Capítulo 5 fala pra gente, já a gente está arrumando aqui para o final da nossa jornada, pelo menos por hoje, antigos e modernos sistemas do mundo. E aí vai falando desses pensadores, até o Carlos chegou e apresentou alguns gênios, né, que tinha na época, e aqui vai falando de alguns gênios, né, ou aqui, por exemplo, o Kepler, cadê aqui, deixa eu marcar aqui, ó, Kepler, e fala de outros, vai falando de outros aqui nesse capítulo, que era para aquele momento, foram descobrindo um tanto de coisa nova. E é claro que vai descobrir um tanto de coisa nova a partir do momento que você sai lá em 1400, eu não sei, não lembro certo não, tá, gente? Mas vamos supor que em 1300 você acredita que a Terra acaba no final do oceano ali. 1400 você vai e descobre que não acaba. Que você consegue sair lá de Portugal ou da Espanha e chega dando a volta no mundo, você consegue chegar de novo no mesmo lugar. Mudou toda a história do mundo, hein? Mudou toda a lógica. O meu mundo agora ampliou. O mundo dos seres ali tomou uma outra dimensão, evidentemente. E assim a compreensão deles, desses notáveis, desses gênios que tiveram nessa época, em várias épocas, com outras percepções que foram ampliando as compreensões que a gente tinha, de astrologia, e virou astronomia, assim vai, né? A compreensão da física, da química. E se a gente for pensar, coisas muito recentes. Química, se não me engano, há 2 séculos atrás, que estavam descobrindo sobre o átomo. Sobre o átomo. Placas tectônicas há 50 anos atrás. Isso em geologia, a gente vai estar vendo daqui a pouco sobre isso. 50 anos atrás, para ter ideia de como é que funciona a dinâmica de um terremoto, de vulcão. Olha só, aproximadamente 50 anos atrás. Então você vai tendo esses movimentos desses antigos e modernos sistemas do mundo aqui, que evidentemente estão relacionados também com o quê? Com o avanço da ciência. E não tenhamos dúvida que a partir da iluminismo, né, 1700, 1800, houve uma grande curva aí do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento do conhecimento. E as percepções foram se modificando. Caros coleguinhas, no próximo encontro, a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui, e rapidamente, eu acho que no próximo a gente já consegue terminar, imagino, o capítulo 6, o 7, o 8, assim, a gente vai, que aí já começa a ter ideia aqui, ó, já entra especificamente no universo. Aí vai estar falando do espaço, da matéria, criação do Sol, satélite, cometa, fala sobre isso tudo na Gênese, fala sobre isso tudo também, tá bom? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Colegas, eu agradeço muitíssimo, muito mesmo, pelas contribuições,
pela oportunidade. Espero que a gente continue aí firmes no propósito de nos melhorarmos, e nos melhorarmos no sentido de poder nos melhorar mesmo, o nosso mundo, e contribuir com o mundo também, tá bom? Aí eu passo a palavra aí para os donos do brinquedo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos